brasileira e, sobretudo, o produto brasileiro, que é um pouco a história do fogo. Só que, claro, é muito diferente você estar nos bastidores, né? Como você está dentro de uma cozinha ou trabalhando num restaurante, quando você pode ir num evento desse, que é super democrático, no sentido de que não é nada formal, não é um evento caro, é um evento que todas as pessoas têm a oportunidade de ir participar, depende de onde a gente está e qual o formato do evento que a gente fez. Então, é uma grande oportunidade de chegar perto de grandes chefes, de gente e de entender que também são pessoas como a gente e que querem realçar os produtos, os produtores, dar mais oportunidade também para os pequenos produtores. E mesmo o trabalho que a Irani faz, muito pouca gente conhece esse trabalho das punks e tudo isso. Tipo, uma pessoa normal que não cozinha ou que não trabalha com gastronomia, quem conhece? Sim. Os antigos que acostumaram, foi passando de cultura, mas perdeu muito, né? Pessoas assim. Então, mas no dia a dia, tipo, eu acho que até dá oportunidade das pessoas que cozinham em casa, não como chefes, mas como cozinha do dia a dia, de melhor aproveitarem os alimentos que elas têm disponível ou fazer com que o custo da sua compra seja menor. Sim. E que também tenha menos desperdício. Tipo, hoje ela fez até uma receita com todas as folhas da beterraba. Quem usa a folha da beterraba? Todo mundo joga fora as folhas, né? Então, se eu falar pra minha avó, por exemplo, vamos usar as folhas da beterraba, ela vai falar que eu tô louca. Tem essa também. Que isso não se come, mas até você fazer o contrário, né? Fazer uma preparação com as folhas de beterraba, que é o que a gente faz no fogo, e dar para as pessoas normais como a gente, que não cozinham e tudo isso, comerem. E aí ela vai comer, ela não vai perguntar se é folha de beterraba, se é não sei o quê, mas depois você vai contar e vai explicar. Olha, isso foi feito assim, 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 foi usado a folha de beterraba, que é uma punk, que é uma planta, porque muita gente nem conhece o termo punk. Nem sabe o que significa. Então plantas comestíveis, plantas alimentícias não comestíveis, não alimentares. Não. Plantas alimentícias não convencionais. Nossa, olha, nem eu sei de cor. Caramba, vamos editar essa parte. Não, a gente faz os erros de gravação, né? Eu estudo ele de sempre, assim, procurando novas espécies, que eu gosto de olhar na rua, quando eu vou pro sítio, assim, eu fico olhando assim, será que essa come? Será que essa dá pra fazer alguma coisa? Aí eu pesquiso. Então, outra coisa muito legal que tem que também envolve o fogo, e a gente tem, porque o fogo acontece no Parador Rumpel. Então, no Parador Rumpel, que tem uma biodiversidade enorme, o Marcos também fez uma ilha de punks. Então, tem um espaço enorme com muitas punks, e tem 2 biólogas que trabalham no Rumpel que ajudam. E também a gente faz um tour com quem tá lá e pode fazer com as biólogas para explicar um pouco. Eu vi que teve um pessoal que fez uma trilha. O que foi aquela trilha? Então foi essa descoberta das punks? Também foi a descoberta, mas não foi só a descoberta das punks, como foi toda a descoberta da área do Parador Rumpel, porque, claro, a maior parte dos chefes internacionais que vêm com a gente, que são convidados, não conhecem o Brasil. Então é a primeira vez que eles vêm ao Brasil. Ou, se não é a primeira vez, é a segunda vez, mas não exploraram o Brasil. As capitais, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Ou muitas vezes não. Ou muitas vezes foram à Bahia, ou foram a Fortaleza, foram ao Nordeste, só passar férias e não viram o que a gente tem de produto, né? E outra, o sul do Brasil é muito diferente. É muito difícil um estrangeiro que viaje e que vá para o sul do Brasil numa viagem de férias. Tipo, eles preferem outros lugares. Então, isso é uma parte da troca, né, do fogo, que a gente faz com eles também, que é ensinar, mostrar o que a gente tem. Então, o tour
pelo Rampel, que a gente ficou, todos os chefes ficaram lá mais um dia, que era o dia de descontração depois do evento, que eles puderam aproveitar mesmo do lugar e da biodiversidade do lugar, puderam aproveitar das cachoeiras, puderam vivenciar a Ilha de Punks, ver tudo que a gente tinha lá, e foi muito interessante, foi muito rica a experiência nesse aspecto. Você ter um contato com seu chefe, seu ídolo, assim, e você tá lá nesse evento, podendo trocar a experiência, perguntar N coisas, descobrir punks, alimentos que o próprio brasileiro não conhece, né? Tem muita coisa que a gente não conhece. Não, exato. Não... Traz, assim, todo mundo fica, caramba. Então, não conhece do Brasil e muito menos das culturas essas que também, tipo, quando é que as pessoas se diz, eu não vou ter oportunidade tão cedo de ir para a Rússia e de saber que na Rússia eles fazem uma sopa de peixe, que não também, ou seja, que é super diferente, que também se toma com vodka, e como a vodka realça o sabor da... Quando você pensa que você vai comer isso no Brasil e num evento desses, tipo um próprio kebab, o kebab típico feito por um dos melhores chefes da Turquia. Tipo, feito ali no fogo e cortadinho, como tem que ser. A gente acha que conhece, mas quando tem essa experiência, vê que é totalmente diferente daquilo que a gente conhecia como um kebab, por exemplo, que é mais comum aqui em São Paulo. Exato, hoje em dia, hoje eu não sei como tá, mas eu vou falar um pouco da minha experiência quando eu morava no Brasil, que também já faz muito tempo, já são 11 anos ou mais. Logo no começo, quando eu frequentava restaurantes e tudo isso, eu ia algumas vezes em restaurantes espanhóis e a gente pedia paella, né? Paella típica do Brasil, cheia de frutos do mar, super enorme, com um montão de arroz. Aí, quando eu vim para Espanha, que eu experimentei a verdadeira paella valenciana ou espanhola, você vê que não tem nada a ver. Tipo, a paella aqui é nada, é uma camadinha fininha de arroz. Normalmente não tem os frutos do mar vêm à parte, porque o que dá o sabor no arroz é o caldo do cozimento dos frutos do mar. Então, é muito interessante essa parte de poder trazer para o fogo essa vivência do que é realmente a cultura de um país e você poder desfrutar dela originalmente sem sair do lugar, né? Nossa, e é uma experiência incrível, né? O lugar, eu fiquei admirada, assim, a beleza do lugar, aquela experiência do lado do rio, você com as mesas compartilhadas. Porque hoje falar em compartilhamento é um pouco difícil, né? Mas a gente compartilha o momento. Na verdade, a gente não precisa até compartilhar. O que a gente pensou para o ano que vem não é compartilhar mesas, como a gente tinha feito. E também as mesas não eram grandes, eram mesas de 10 pessoas no máximo, tipo, ou 15 pessoas, são bancos e tal, mas a gente pensou em colocar, a gente vai colocar, né, vai colocar umas áreas delimitadas. Como a gente tem muito espaço em volta do lago e tudo isso, então, como um piquenique. Então, cada um vai ter a sua mesa, mas não vai ser em formato mesa, vai ser em formato piquenique. Mas cada um vai ter o seu espaço reservado. Mais uma experiência incrível. Também. Ou cada família. Mas é o que a gente tem que fazer. A gente tem que se adaptar às circunstâncias e fazer isso para evitar as famosas aglomerações. Então, não tem cabimento agora a gente fazer mesas, que é muito, muito bacana, fazer mesas assim compartilhadas e mesas